Falando em economia, mas trazendo aqui para o nosso país, para o Brasil, as expectativas de corte de juros foram mantidas no Focus, boletim divulgado hoje no relatório do Banco Central. A projeção da taxa de juros na economia, a Selic, permaneceu nos mesmos 12,25% para 2023. No ano que vem, 2024, a estimativa é de 9,5%. Para o fim de 2023, a mediana das expectativas aponta para um índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que representa a inflação de 5,06% ao ano. Lembrando que há uma semana era de 5,12%, ou seja, para o ano que vem, também com redução para este ano, para o ano que vem, da inflação, o que pressiona ainda mais o Banco Central. Economistas continuam reduzindo essas projeções de inflação. No Boletim Focus, aí a gente mostrou, a expectativa é de que o Banco Central comece a cortar os juros em agosto, mas isso não foi sinalizado no último comunicado. Vale lembrar que amanhã será divulgada a ata do Copom, quando espera-se mais informações. Mas até aqui há uma pressão, tanto por parte do governo como de empresários, para essa ata que será divulgada amanhã, terça-feira, com mais detalhes do que definiu o Banco Central e expectativa aí para os próximos meses. E esse assunto para o economista, professor de finanças do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga, que nos atende gentilmente nessa segunda-feira. Tudo bom, professor? Boa tarde. Boa tarde, Diego, e a todos os telespectadores e ouvintes. Agora, professor, analisando esses números, né? Já estava na hora de reduzir a taxa de juros, a pressão é grande por parte do governo, empresários, né, que estão ali engrossando esse coro, pedindo a redução da taxa de juros. Olha, a pressão é muito grande, de um certo sentido, esse primeiro comunicado antes da ata, que foi divulgado quando da manutenção da taxa Selic em 13,75, ele veio repleto de um tom de conservadorismo, embora ele não vede completamente que tanto a ata quanto a próxima reunião possa vir a baixar os juros ou dar uma indicação mais clara de que estamos muito próximos do início de um ciclo de redução da taxa básica, o que nós temos é um mercado hoje já não tão unânime em apoio ao presidente do Banco Central e presidente também do Conselho Monetário Nacional, na medida em que já há uma série de indicadores, inflação caindo, como foi visto agora aí no teaser, nós temos o IPCA caindo na projeção para os anos seguintes, temos uma expectativa do próprio mercado de que a taxa de juros vai começar a cair, indicadores de desemprego relativamente confortáveis. Caiu a conexão com o professor Gilberto Braga, falando das taxas, né, que já estavam sendo normalizadas, tanto a inflação, com redução de números, também melhores indicadores econômicos de outras áreas. Tudo isso pressiona o Banco Central a reduzir a taxa de juros, que está no patamar de 13,75%. Vale lembrar que na semana passada foi divulgado o comunicado do Banco Central, ainda projetando manutenção da taxa, não dando nenhum indicativo de horizonte para a redução da taxa de juros, né, professor? E o senhor falava que esses números positivos pressionam ainda mais também o presidente do Banco Central e o Banco Central como um todo. Perfeito. Então, na verdade, o que nós temos agora é que já há essas condições, elas já estão presentes, os indicadores já, de alguma forma, tornam a posição do Copom relativamente não tão unânime perante o mercado financeiro, perante a chamada o consenso da Faria Lima, né, entre os grandes empresários, entre as grandes empresas, os grandes operadores do mercado financeiro. E o que nós agora também vislumbramos é que haverá uma troca no comando do Banco Central com a entrada de um novo diretor, do Galípoli, que sai do Ministério da Economia e que terá uma voz, digamos assim, de contraponto dentro do próprio Conselho Monetário Nacional, que é quem decide a taxa de juros, que participa do Comitê de Política Monetária. Então, o que nós vemos é que já há essas condições, mas, como o próprio presidente da República, o presidente Lula, falou numa das suas últimas manifestações, pode ser que estejam esperando que a projeção de inflação anualizada ela caia para exatamente o chamado teto da meta, né? Lembrando que a meta de inflação é de 3,25% para o ano,
podendo variar de 1,5 para mais ou 1,5 para menos. Isso significaria dizer que o teto para 2023 seria de 3,75. Né? Então, como já foi dito, já há uma expectativa de queda para os próximos anos. Então, quando nós tivermos uma expectativa um pouco mais baixa de inflação, nós poderíamos, então, trabalhar com um cenário definitivo de queda de taxa de juros. Então, talvez fosse a sinalização definitiva que o governo espera, Diego. Professor, e aí tem essa questão, né? Os economistas projetando para agosto a redução da taxa de juros, mas não há uma sinalização clara do Banco Central. Talvez fique só para setembro, né, essa redução, a depender, é claro, dos detalhes que vêm amanhã na ata. Na verdade, a ata ela não veda completamente a possibilidade de que, o comunicado não veda completamente a possibilidade de que a ata traga uma sinalização um pouco mais, eu diria, mais clara de quando vai começar o ciclo de baixa. O que se espera, e é consenso, é de que nós teremos uma queda da taxa Selic. Eu acho que isso nem o governo, nem o próprio Conselho Monetário Nacional diverge. O que existe é uma divergência de quando esse ciclo vai começar e de qual vai ser a intensidade, ou seja, de quanto vai ser a redução da taxa básica de juros. O que se espera é que seja o mais rápido possível e quanto mais cedo isso acontecer, mais possibilidade de interferir na retomada de investimentos, na confiança dos analistas, dos investidores, das empresas na economia. Isso favorece a atração de capitais estrangeiros, favorece a geração de empregos. Então, o que se espera é que isso seja decidido logo. Quanto mais tarde isso acontecer, maiores serão as quedas nos intervalos das reuniões do Copom. Ou seja, se o governo começar em agosto, ele pode começar com uma redução mais branda, de 0,25. Se ele deixar para começar depois, ele já vai ter que começar em 0,50 e se espera que pelo menos 1,5, ou seja, 1,5% de queda nos pontos da taxa Selic. Então, de alguma maneira, o que se tem é uma expectativa sobre a qual não há dúvida de que a taxa vai cair, só não se sabe quando, Diego. Professor, sobre isso ainda, né? Porque a gente sabe que a taxa de juros é utilizada para conter a inflação. Mas além de a inflação estar caindo, o que é um bom indicador, a gente sabe que essa taxa de juros alta, ela impacta em outras frentes da economia, né? Na área de fazer investimentos, de contratações, de gerar emprego. Quer dizer, tem um contraponto, digamos assim, um efeito adverso, né? Que vem por conta aí desse remédio, aquele efeito que não é o desejado, é um efeito indesejável também. Na verdade, qualquer pessoa que tenha recursos financeiros e que pretende proteger o seu patrimônio financeiro vai tomar uma decisão de investimentos. Ao fazer isso, ele vai se dirigir ao sistema bancário e o banco vai dizer, olha, eu lhe pago tanto para manter o seu dinheiro investido comigo. Então, quanto mais alta é a taxa de juros, mais alta é a atratividade para esse dinheiro ficar fora da chamada economia real e ir para o mundo monetário, ou seja, ir para dentro dos investimentos financeiros, dos investimentos bancários. Quanto menor for a taxa de juros, como você apontou no seu comentário, maior é a possibilidade de que o retorno real, ou seja, comprar ações, abrir um negócio, investir como empreendedor, gere mais retorno do que investir no mercado financeiro. Enquanto as taxas de juros forem muito elevadas, isso significa que é mais fácil você colocar a sua cabeça para dormir no travesseiro e deixar o seu dinheiro crescer naturalmente com a gestão bancária. Por quê? Abrir um negócio, administrar sua própria companhia, ser empreendedor, implicar em burocracia, gerir o negócio, gerir empregados, atender a tudo que você tem, ainda encantar um cliente para ganhar dinheiro, a taxa de retorno precisa ser muito maior do que aquela oferecida no mercado financeiro. Para que essa taxa do mundo real seja vencedora, é preciso que as taxas de juros, que são aquelas que balizam a remuneração no mundo bancário, sejam reduzidas.
Pois é, e aí a gente fica aqui nesse discurso muitas vezes, né, professor, falando de inflação, taxa de juros, e as pessoas não têm real ideia do impacto que isso tem no dia a dia. E tem um impacto forte, né, no dia a dia de todos nós. Não, completamente, até porque não existe poupança para quem quer começar um negócio, né? Então, na verdade, aquela pessoa que está desempregada, aquela pessoa que tem pouco recurso, ela diz, olha, eu vou montar o meu negócio, então eu vou no banco pegar dinheiro emprestado. Se o banco ele tem uma taxa de juros muito alta para remunerar a quem investe dinheiro nele, ele tem que cobrar muito mais para quem ele vai emprestar, porque existe o risco de inadimplência, ou seja, de não recebimento. Então, a pessoa que vai começar o seu próprio negócio, ela tem que encontrar um filão, algo que seja extremamente lucrativo e que compense todas as agruras de você estar à frente da gestão. Por quê? Porque você vai ter que pagar o empréstimo para o banco. Então, a taxa de juros muito elevada, ela não apenas favorece quem já tem dinheiro, como ela atrapalha aquele que não tem e que quer começar um negócio que, basicamente, dentro do cenário econômico de todos os livros, de todas as teorias, normalmente você precisa de crédito, e crédito custa caro. Exatamente. Se for para fazer aqui uma expectativa do que sai amanhã na ata, qual que é a sua expectativa, professor? Olha, eu acho que existe a possibilidade de nós sermos todos surpreendidos e a ATA já, de alguma maneira, fazer essa sinalização, até porque em uma semana os indicadores que evoluíram, tanto lá fora quanto aqui dentro, foram todos positivos, ou seja, foi mantida essa dinâmica de taxa de juros, expectativa do mercado para taxa de juros menores e crescimento da economia maior. Então, tudo converge para que, ainda que a decisão não tenha havido no sentido concreto da diminuição da taxa, de pelo menos sinalizar que nas próximas reuniões, seja na de agosto ou na seguinte, nós já tenhamos uma diminuição da Selic. Gilberto Braga, economista, professor do IBMEC no Rio. Obrigado por nos atender, professor. Um abraço, boa semana para o senhor. Um abraço a todos. Valeu.